pregar a poderosa palavra de Deus. Quero que os amados que trouxe Bíblia, abra por favor no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Quantos irmãos acham? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para pregar a palavra dele. Louvo a Deus pela vida da minha pastora, pela confiança. Confesso que estou feliz, muito regozijado de estar na disponibilidade para pregar a palavra dele. Amém? Quem achou, diga amém. Livro de Lucas, capítulo 3, verso 16. O tema desta campanha, na verdade, acho que eu vou pregar para encerrar a campanha, né? Desse mês. Glória a Deus. Forte. Quem achou, diga amém. Que assim diz Lucas 3, 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 17, último. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. Você que entendeu, sente glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Mandará banchoreia. Irmãos, estamos diante de uma palavra forte. Glória a Deus. E vamos trabalhar um tema nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão presentes. Amém? Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra poderosa. Glória a Deus. Este livro que nós lemos aqui, a Bíblia Sagrada, ela é digna de toda reverência, de toda aceitação. Glória a Deus. E a palavra que nós lemos esta noite diz que, na verdade, João batizou com água, mas após João viria um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. O livro de Lucas, irmãos, registra aqui sobre João, sobre o nascimento de João e sobre a pregação de João. Narra também o nascimento de Cristo e sobre a tentação que Jesus passou no deserto após o batismo. Glória a Deus. Antes de falar sobre o batismo, por que devo me batizar se eu já sou? Por que devo me batizar se eu já sou? É o tema desta campanha de quinta-feira. Então veremos na pregação, como nós entendemos que nos pregadores anteriores que já pregaram aqui, nós poderemos observar que para ser salvo precisa sim passar pelo batismo. Acredito que sim, de acordo com a Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus diz, igreja, que João foi um profeta de Deus, enviado de Deus para abrir o caminho do Messias. Glória a Deus. Quem foi João? Andrevaldo. Glória a Deus. A Bíblia faz questão de dizer que havia um homem chamado Zacarias, glória a Deus, que existiu no tempo de Herodes. Zacarias era um sacerdote que todo ano entrava dentro do templo, como nós conhecemos hoje como igreja. Entrava todo ano, ano após ano, entrava no templo para oferecer incenso a Deus em prol do povo de Israel. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que caiu sorte no dia de Zacarias. Aí ele teve que entrar no templo para oferecer sacrifício. E a Bíblia diz que neste dia que ele entra no templo, a Bíblia diz que ele tem uma visão de um mensageiro do céu, um mensageiro celestial por nome de Gabriel. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Gabriel apareceu à direita do altar do incenso. E quando Gabriel aparece, olha a mensagem de Gabriel para Zacarias: não temas, porque a tua oração
povo de Israel, e ele vai converter os filhos e os pais, glória a Deus, e vai abrir o caminho do Senhor. E Zacarias olha para o anjo, pasmado com aquela visão, dizendo: como eu vou, aleluia, gerar, sendo eu já avançado em idade? E o anjo abre a boca para bradar com Zacarias, dizendo: agora ficarás mudo, porque eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, aleluia. Você vai ficar mudo até o nascimento da criança. E o povo que estava do lado de fora, esperando Zacarias sair da igreja, aleluia, o povo ficou admirado por ele ter demorado no templo, aleluia. Enquanto Zacarias sai do templo, o anjo se aparta dele, ele está mudo agora e está falando com o povo através de acenos, glória a Deus. E conta, aleluia, a história da Bíblia, amada igreja, que Isabel era estéril, não podia gerar filho, a madre dela era fechada, e nós compreendemos que naquela época uma mulher que não poderia gerar filho era considerada pela sociedade uma mulher maldita, aleluia. Então, irmãos, a oração de Zacarias, diz o anjo, que estava sendo ouvida, aleluia. E diz a Bíblia, amados irmãos, que quando se cumpre o dia do nascimento de João, a Bíblia diz que Isabel, aleluia, abre a boca e diz, porque o povo estava pensando assim: qual nome nós vamos dar para essa criança? Coloca o nome do pai, Zacarias. Só que Isabel abre a boca e diz, não sabendo o que o anjo falou para Zacarias, porque ele estava mudo. Isabel diz assim: o nome dele vai ser João, aleluia. E quando, aleluia, o povo está lá esperando uma resposta de Zacarias, ele pega uma tábua e escreve na tábua, dizendo: o seu nome será João, aleluia. Então confirma o que o anjo falou para ele. Amada igreja, quando João cresce, ele cresce no deserto, cumpre, aleluia, os seus 30 anos. João começa a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João era única, era uma só. E qual era a pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzir fruto digno de arrependimento, aleluia. Eis que o machado está posto à raiz de todas as árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, que nunca se apaga, aleluia. Amada igreja, quando o João está pregando, aleluia, os fariseus e os judeus vinham de Jerusalém até a Judeia ouvir a pregação de João no deserto. A Bíblia diz, igreja, que as vestes de João, aleluia, não era camisa baby look. As vestes de João, aleluia, não era um shortinho. As vestes de João, igreja, não era uma sunguinha, aleluia. Diz a Bíblia que as vestes de João, aleluia, era veste de camelo, aleluia. E a sua comida, aleluia, não era camarão pistola. A sua comida não era, aleluia, nenhum peixe que você gosta. A comida de João não era galinha assada, não era galinha frita. A comida de João, igreja, era mel silvestre e gafanhoto, aleluia. Então, irmãos, João não tinha uma vida que nós temos hoje, aleluia. E a Bíblia diz que ele está pregando, dizendo para o povo: arrependemos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. O povo, ouvindo a pregação dele, abre a boca e diz: glória, aleluia. Que faremos, pois? Arrependemos, cobre o dinheiro certo, não além daquilo que é justo, aleluia. Não diga no seu coração que Deus não pode suscitar, aleluia, dessa pedras filho a Abraão, porque eu vos batizo com água, mas haverá um que é mais poderoso, glória, aleluia. E haverá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio que tem gente que está entendendo o que eu estou falando, aleluia. Igreja, João abre a boca e diz assim: ó, vai vir ou melhor, já está no nosso meio, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. João abre a boca e diz: eu batizo com água para o arrependimento, ou melhor, para a remissão de pecados. Mas tem um aqui, aleluia, que vocês não conhecem, que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Eu posso abrir a boca e dizer: eu já fui
batizado por Ele? Será que tem gente que foi batizada por Cristo? Com o Espírito Santo e com fogo. E já vou dizer para você o que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entrar aqui a respeito do batismo nas águas, porque tem pessoas que não têm vergonha de abrir a boca e dizer, é como os pregadores pregaram aqui, que tem pessoas que pensam que ser batizado pelas águas é tomar um banho, aleluia, sai de lá carnudo, aleluia, porque ser batizado nas águas é nós cumprir o mandamento de Cristo. É como, aleluia, Jesus abre a boca e diz no livro de Mateus, capítulo 28, aleluia, Jesus diz assim, aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia, e de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia. E a Bíblia diz que após Jesus liberar esta promessa, que era para os discípulos batizar, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oh glória a Deus. Jesus, igreja, ele mesmo foi batizado por João Batista no Rio Jordão, aleluia. Quando João está batizando, raça de burro, raça de víbora, aleluia. Agora que eu seja batizado, aleluia, João, ele abre a boca contando uma parábola dizendo assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, aleluia. Igreja, quando João fala assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, João está contando uma parábola para aquele povo, dizendo assim, vocês são cobras, vocês são serpentes, e serpente não gosta de fogo, aleluia. Sabe o que João estava dizendo? Que Deus é um fogo consumidor, não tem como o homem fugir de Deus, aleluia. Só que aquele povo estava querendo fugir de Deus, e João diz assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, aleluia, é impossível fugir dele. Então, irmão, quando a Bíblia diz que João abre a boca e diz assim, eis que aqui tem um, aleluia, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou adiantar aqui porque o tempo está correndo. Quando chega na vez de Jesus, eu imagino, igreja, Jesus está com 30 anos de idade. A Bíblia diz que João era mais velho do que Jesus 6 meses, aleluia. João era primo de Jesus. Quando está Jesus e João, aleluia, os dois diante um do outro, aleluia, João olha para Cristo e diz, eu vou batizar o Senhor, eu que careço de ser batizado por ti, aleluia. Jesus diz, não, deixa para que toda a justiça seja cumprida. Quando João batiza o Nazareno, a Bíblia diz que assim que Jesus foi batizado, aleluia, diz que o céu se abre. Não, eu vou repetir porque só duas pessoas entenderam. O céu está aberto, viu? O céu está aberto. Quando Jesus é batizado, imediatamente o céu se abre e uma voz brada do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, aleluia. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba e pousa no ombro de Jesus, aleluia. Vamos adiantar agora. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus vence a tentação do tentador, aleluia, começa a fazer os seus milagres. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. João capítulo 2 transforma a água e o vinho, mas não é isso que eu vou falar. Quando Jesus cumpre, aleluia, a sua missão aqui na terra, 3 anos e 6 meses, aleluia, a Bíblia diz que quando chega nos finais dos seus dias, aleluia, Jesus vence a morte, ressuscita, e quando chega em Atos capítulo 1, aleluia, agora começa a minha pregação. Quando chega em Atos capítulo 1, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus provou provas infalíveis que ele havia ressuscitado, aleluia. E olha para cá, havia 500 irmãos que estavam presenciando, aleluia, testemunhando
que Jesus havia ressuscitado, provando as suas mãos furadas, aleluia, provando o seu lado da costela que havia, aleluia, sendo perfurado por uma lança, aleluia. Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque na verdade João batizou com água, mas não depois destes dias, aleluia, vós recebereis a virtude do Espírito Santo, aleluia. Igreja, camanúcia, rapaz, cito ele aqui, viu? Quando Jesus está no pé da montanha, subindo para o céu, a Bíblia diz que dois varões de branco aparecem, um à direita do Nazareno e o outro à esquerda. Olha para o discípulo, abre a boca e diz: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vós viste subir é o mesmo que, glória, é o mesmo que voltará, aleluia. Olha para mim aqui, quando Jesus sobe, Jesus prometeu que o Espírito Santo, quando ele promete o Espírito Santo, cumpre-se os dias de Pentecoste. Os discípulos são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Quando chega em Atos capítulo 3, aleluia, a Bíblia diz que havia um discípulo por nome de Simão Pedro, aleluia. A primeira pregação de Pedro, igreja, abalou aquele lugar. Oh, pregação que foi tremenda, pregação extraordinária, aleluia, pregação sem microfone. Eu não sei como Pedro pregou, aleluia, que a voz dele alcançou quase 3.000 almas que se rendeu para Jesus, aleluia. Aí o povo olha para Pedro dizendo: que faremos nós? Então Pedro abre a boca em Atos capítulo 3, aleluia, Atos capítulo 2, versículo 38, dizendo: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, aleluia. Eu entendo que batismo é um significado tão profundo, aleluia. Batismo, igreja, não é somente um banho que você toma, aleluia. Batismo é remissão dos pecados, é você dizendo para o diabo: eu bebia antes, agora não vou beber mais, aleluia. Eu fumava antes, agora não vou fumar mais, porque a minha vida está entregue na mão daquele que vive e reina para todo sempre, aleluia. O povo olha para Pedro dizendo: que faremos nós? Arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? A maioria. A maioria é batizado já com água e com o Espírito Santo. Aleluia. Então, quando Pedro prega, 3.000, quase 3.000 almas se converte. E outra, não foi no dia seguinte, não foi um mês depois, não foi um ano depois que aquele povo foi batizado, aleluia, mas foi os 12 apóstolos que batizaram nas águas aquelas quase 3.000 almas no dia, aleluia, no mesmo dia, aquele povo foi batizado, aleluia. E quando os anciãos daquele dia, daquele tempo, olharam para Pedro e João dizendo: aleluia, com que sinais você faz isso? Aleluia. Pedro chega mais João, aleluia, em Atos capítulo 3, 3 horas da tarde, e na porta da igreja havia um coxo, aleluia, oh glória a Deus. Ele olha para Pedro e João, pega o seu vaso de moeda, pedindo esmola, aleluia. Pedro olha para ele dizendo: olha para nós, aleluia. E o mendigo olha para Pedro e para João. Pedro abre a boca: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. O que é, Pedro? Aleluia. Então levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo, aleluia. Aquele coxo levantou, aleluia. Quando ele levanta, aquele povo que era contra a palavra de Deus ficaram pasmados, dizendo: por que nome vocês fazem isso? Aleluia. Pedro abre a boca e diz: a Jesus que vocês crucificaram no madeiro, mas ele ressuscitou, está agora à destra de Deus, aleluia. Nós faremos
Vocês estão proibidos de falar deste homem. Vocês estão proibidos de falar deste homem. O engraçado é que já vê pessoas se levantando e dizendo: a gente vai fechar aquela igreja. Não sabendo elas que em Mateus 16:18 Jesus diz: nesta pedra edificarei, mas as portas do inferno. Jesus não diz a porta, Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Pode matar boi, pode matar cavalo, jegue, burro, aleluia, contra esta igreja. A igreja não fecha, aleluia, porque o dono da igreja, o nome dele é Nazareno, o nome dele é Jesus Cristo. Ele me pode com o poder dele, aleluia. Quando Pedro está pregando, ele sai da prisão da João, o povo está esperando Pedro e João dentro do templo. Pedro abre a boca dizendo: sai desta geração perversa, porque a promessa é para vós, é para os nossos filhos e para aqueles que estão longe, aleluia. E Pedro batiza novamente 5.000 almas, aleluia, no mesmo dia. Oh, glória ao nome dele. Olha para cá, igreja. Oh, glória a Deus. O batismo é para o arrependimento de pecado. Sabe o que significa arrependimento? Não é remorso, não é coisa que você faz agora, aleluia, se arrepende agora, mas faz novamente. Arrependimento não é isso, isso é remorso, aleluia. Oh, glória a Deus. O que é arrependimento, Andrevaldo? A palavra arrependimento em grego significa metanoia. A palavra meta significa mudança e a palavra noia significa mente. Então, traduzindo, a palavra arrependimento significa mudança de mente. E quem já entendeu o mistério de Paulo, Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Aleluia, da vossa mente. Antes você tinha um modo de pensar, aleluia, agora o seu modo de pensar é outro. Oh, glória a Deus. O seu modo de pensar agora é ganhar aqueles que estão lá fora para Jesus, é pregar para os traficantes, é pregar para as prostitutas. Será que eu estou pregando para um povo aqui liberto do poder de Deus? Melhor dizendo, batismo é morte. Andrevaldo já morreu há 6 anos atrás, dia 5 de maio. E outra, eu tinha aceitado Jesus. Jesus me batizou, oh glória, oh glória. A pastora orou, Ricardo, pega ele, Jesus. O Espírito Santo me visitou, eu assisti no jornal. Ele disse: vá na igreja. Hoje, nem sei se tem culto hoje. Peguei a Bíblia do Novo Testamento e vim. Como vocês sabem, né? Aleluia, vim, Jesus me batizou. Aleluia, tinha um varão que estava na coluna onde ela está ali, em pé. O varão botou a mão na minha cabeça, fecharam a porta. O negócio estava pegando aqui o fogo do Pentecoste. O círculo estava de fogo aqui, irmão. Aleluia. A pastora disse: tu só vai sair daqui agora batizado. Aleluia. Botou a mão em mim, caí a primeira vez. Botei a mão em mim, caí a segunda. Botou a mão, caí a terceira. Botou a mão, caí a quarta. Falei: que negócio é esse? Toda hora eu vou cair, rapaz. Aleluia. Quando ela bota a quinta, irmão. Aleluia. Quando eu abro a boca, aleluia, foi bradando em línguas estranhas. Aleluia. E para finalizar, eu fiquei 30 dias marchando no colégio, dar um galvão. Aleluia, glória a Deus, é o que Jesus faz, irmão. Aleluia. E outra, não demorou nada para eu ser batizado nas águas. Aleluia, me batizei nas águas, recebi o perdão de Jesus, e o perdão dele está disponível para todo aquele que quiser receber a graça dele. Aleluia. Melhor dizendo, irmão, batismo é morte. Quem se batiza morre. Você sabia disso? Quem se batiza morre. Morre o velho homem e nasce o novo homem. Quando você se batizou, você morreu juntamente com Jesus. Você sabia disso? Quando você se batizou, você morreu juntamente com Cristo. E quando você levantou da água,
Você ressuscitou juntamente com Cristo. É por isso que Paulo diz assim, ó, em Colossenses capítulo 3: se vós já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, porque Cristo está à destra de Deus. Não pensais nas coisas que estão aqui na terra, mas pensai na coisa que está no alto. Aleluia. Você que já se batizou, igreja, aleluia, você morreu e ressuscitou um novo homem. Aleluia. Você morreu e ressuscitou uma nova mulher. Batismo é um banho, não é um banho, aleluia, que você toma no chuveiro, um banho mal tomado. Oh, glória a Deus, pega, liga o chuveiro lá, oh meu Deus, não é esse banho que é o batismo, aleluia. O batismo é sagrado, aleluia. O batismo é algo espiritual muito forte e profundo, aleluia. Não é para crente que gosta de brincar, aleluia. E tem pessoas que olham e pensam assim: eu não vou me batizar agora porque eu sou novo, aleluia, eu preciso conhecer ainda, eu preciso estudar a Bíblia ainda. Quem disse que para ser batizado precisa levar um ano, precisa levar 2 anos? Eu conheço a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 8, que havia um diácono por nome de Filipe, que foi arrebatado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto havia um eunuco, aleluia, que estava lendo o profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 53, aleluia. E o Filipe olha e chega perto da carruagem, ele ouve a voz daquele homem dizendo, aleluia, e ele foi levado ao matadouro, aleluia, como ovelha muda, aleluia. E Filipe chega perto dele e pergunta: entende o que lê? Como vou entender se não tem ninguém que me explique? Aleluia, oh glória a Deus. E Filipe abre a boca, prega de Jesus, aleluia. Ele olha para a água e diz assim: oh glória a Deus, ali tem água, aleluia. O que precisa para eu ser batizado? É lícito. Se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, ele abre a boca e diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não é esse negócio de eu tenho que estudar ainda, eu sou novo, eu sou nova. Se tu crê que Jesus é o Filho de Deus, está na hora de se batizar, rapaz, aleluia. Porque se a trombeta soar, olha o que Jesus diz: quem crê e for batizado. Mas o ladrão da cruz não foi batizado. Me diga uma coisa: você queria estar na pele dele? Foi crucificado. No último momento ele foi salvo, porque ele levou uma vida ímpia. No último momento. Aí tem pessoa que diz: não, no último momento eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa. É verdade. Tem uma vez que eu estava no Bom Preço, aleluia, Jesus colocou o jovem diante de mim. Eu cumprimentei ele, mas não preguei para ele. Arrependimento até hoje. Hoje eu aprendi. Falou comigo. No dia seguinte eu vi o vídeo. O rapaz levou um bocado de tiro na cabeça, estava organizando, botando sangue pela boca. Eu falei: Jesus, tive a oportunidade de pregar. Você queria estar na pele dele agora? Esperar o último momento para dizer eu aceito Jesus? Você está pensando que o último momento é flor? Aleluia, o último momento é suspiro de morte. Você sabia que toda pessoa que morre, se for para o inferno, ela vê os demônios vir buscar a alma dela? Vê! E se for salvo, vê os anjos. Aleluia. Tome cuidado! Esse negócio não está na hora ainda não. Está na hora de tu ir para o inferno. Claro que não quero ir para o inferno, porque não quer se batizar. Porque ainda tem aquela pistola para eu segurar, tem aquela maconha ainda para eu fumar, tem aquela figura lá para eu pegar, aleluia. Se a trombeta soar hoje, tu fica, aleluia. Se a trombeta soar hoje, acabou, glória a Deus agora, né? Aleluia, acabou, aleluia. Aleluia, tem que aprender a palavra mesmo, aleluia, tem que se batizar mesmo, aleluia. Jesus está voltando, igreja. Quem crê foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Não estou pregando para salvos aqui, eu estou pregando para pessoas que estão salvas. Coisa boa é ser batizado.
tanto nas águas, quanto no Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. É como eu falei, batismo nas águas é para arrependimento. Você decidiu que não vai viver mais para você, vai viver agora para Cristo. Batismo é para arrependimento. Você está declarando para o mundo que está arrependido de viver a vida que tu vivia. E o batismo é um cumprimento da palavra de Deus, que você está dizendo: antes eu fazia, agora eu não faço mais. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: eis que todas as pessoas agora que estão em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo. Se tu se batizou, esquece agora, o fulano de tal agora morreu, a fulana de tal já morreu. Gostava de usar um short curtinho, aleluia, mas tem que parar de usar short, tem que botar uma sainha bem justa, aleluia, um vestido para não seduzir os irmãos, aleluia, tem que usar agora calça justa, aleluia, agora não pode usar negócio de cropped, porque tem mulher, me perdoe, mas tem mulher, irmão, glória, que não é porque não tem roupa, aleluia, porque gosta de seduzir, mas o dela está na mão do Nazareno já, aleluia. Se batize, se prepare, porque evangelho não é brincadeira, igreja. Evangelho é arrependimento, aleluia. Evangelho é arrependimento. Mas as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo é um selo. Sabe o que é um selo? É uma garantia da certeza do seu Senhor. E Paulo diz assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo, no qual vós fostes selado para o dia da redenção. Oh, só ouvi um glória. Vou repetir de novo. Já vou dizer o que é. Não entristeçais o Espírito Santo. Então isso quer dizer que ele pode ficar triste. No qual vós fostes selado para o dia da redenção. André Valdo é conhecido lá no céu. Esse povo aqui é conhecido lá no céu. Aleluia. Oh, glória a Deus, o varão está de olho em você. Se nós fomos selados, sabe o que é selo? Jesus deu a garantia que ele volta lá novamente. Oh, perigo grande. É um crente que não tem o Espírito Santo. Jesus diz: eu vou, mas ele vai vir. Porque se eu não for, ele não vem. E o nome dele é Paracletos, Consolador, aquele que pleiteia diante de um juiz na causa do outro. Aleluia. Enquanto tu está aqui dando glória, ele está lá dizendo: pai, olha ele lá dando glória. Pai, olha ele lá dando aleluia. Ele está lá na casa, ele está lá pelo lugar. Aleluia. Ele está intercedendo por mim, por você. E outra, o choro dele não é: oh pai. O choro dele não é dessa forma. Um choro esquisito, um choro de crocodilo, não é dessa forma. Aleluia. O choro dele é gemido inexprimíveis. Aleluia. Você está aqui, ó, dando risada, abrindo a boca, mas o teu coração está magoado. E ele está olhando no teu coração dizendo: pai, ele está lá na tua casa, mas está magoado. Aleluia. Perdoa ele. Aleluia. Derrama a graça sobre ele. E nesta noite eu vim aqui debaixo da graça de Deus. Eu vou liberar a palavra profética. Eu profetizo na sua vida a graça do Espírito Santo, a virtude de Deus seja renovado pelo poder dele esta noite. Porque ele não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe porque tem algo grande na sua vida. Crente, seja renovado por ele agora. É o selo com fogo. O fogo serve para queimar. Existem dois fogos. Dois. Um fogo que é apagado com água. Mas existe um fogo que a água não apaga. Ele consome a água. Quem entendeu? Existem dois fogos. Um que é apagado pela água e o outro que ele consome a água. Os dois fogos eu conheço. Primeiro você pega o isqueiro, bota gasolina e acende. Fogo. Vai pegar fogo, mas vai apagar. Agora o outro é que tu um dia viveu lá.
Quando tu é queimado por esse fogo, aleluia. Eu sei que tem igreja que já foi queimada por esse fogo. Não tenha medo não, porque esse fogo serve para queimar a prostituição. Esse fogo serve para queimar o adultério. Eu estou ouvindo um aleluia aí? Esse fogo serve para queimar a mentira, para queimar a fornicação. Esse fogo serve para queimar tudo aquilo que te afasta de Deus. Além dele te batizar, ele queima tudo aquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Você consegue diferenciar uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e a outra pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Ele é batizado, aceita Jesus, fica na igreja 10 anos, 5 anos, 3 anos, sai e não volta mais. E esse não voltar mais, eu estou falando mais nunca. Mais nunca. E aonde está agora? Na terra do pé junto. Terrível. Então, igreja, batismo é isso aí. E é para ser salvo, eu preciso ser batizado? É claro que sim. Jesus foi, eu sou melhor do que ele. Jesus disse, não é melhor que cumpra toda a justiça. Batizou ele, Jesus levantou da água e foi pregar. Pedro batizou quase 3.000 almas. Depois 5.000 almas. Então foram mais ou menos 7.000 almas em 2 dias. 7.000 almas em 2 dias. 7.000. 12 apóstolos para batizar 7.000 pessoas. Imagina aí. Em Atos capítulo 10 havia uma história. Oh glória. Essa história é muito forte. Quem quer ouvir? Atos capítulo 10 havia uma história de um centurião por nome de Cornélio. Homem que não era crente, não era judeu, era gentil. Aleluia. Este homem, ele não fazia parte de Israel, morava em um lugar chamado Cesareia. E diz a Bíblia que ele orava e jejuava. Um homem que não era crente, orava e jejuava. Sabe que tu está orando, crente, está jejuando? Vai doer um pouco, né? Aleluia. E diz a Bíblia que Cornélio orava e jejuava. E diz a Bíblia que na hora nona, aleluia, 3 horas da tarde, um anjo visitou Cornélio dizendo: a tua esmola chegou diante da memória de Deus. Agora envia homem, olha, escute isso aqui, envia homem a Jope, procurando um homem por nome de Simão Pedro. Pedro estava numa casa diante da praia, na casa de Simão, curtidor. Jesus dá uma visão a Pedro de um lençol. O céu se abre, um lençol. Todos os animais, répteis da terra. Uma voz brada para Pedro dizendo: mata e come. Pedro diz: logo eu, judeu, não vou comer coisa imunda. Aí a voz brada de novo: quem te disse o que Deus fez é comum ou imunda? Porque Deus já purificou. Segura, vamos ver o que foi. Quando Pedro está na casa lá, chega, sobe para o terraço para orar. 2 varões enviados de Cornélio chega lá, pergunta um homem chamado Pedro. Pedro chega lá assim: por que tu veio aqui? Ele contou a história que Cornélio tem uma visão. Pronto, foi até a casa de Cornélio. E na casa de Cornélio estava cheio de gente já. Ele, os seus soldados, as suas famílias e os seus vizinhos. Quando chega lá, Pedro está diante daquele povo, abre a boca e diz: vocês sabem que não é lícito um judeu estar na casa de gentil. Aleluia. Mas por que vocês mandaram me chamar? Cornélio abre a boca e diz assim: porque eu estava orando e um homem de vestes resplandecentes me apareceu dizendo: procura Simão Pedro, ele está lá em Jope. Aleluia, porque ele vai contar as palavras desta vida. Quando Pedro ouve isso, Pedro abre a boca e diz: agora sei que Deus não tem acepção de pessoa. Aleluia. Quando Pedro começa a pregar: vós sabeis que nós, aleluia, testemunhou que Jesus é um varão ungido por Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Pedro continuando a falar ainda, caiu o Espírito Santo sobre a vida de todos e todos começaram a falar em línguas. Aleluia. Pedro olha para o povo dizendo: rapaz, eles receberam o mesmo dom que nós recebemos. Aleluia. Como nós agora vamos recusar água? Imediatamente batizou todo mundo na água. Aleluia. Igreja, sabe o que eu entendo aqui? É que Jesus não pensa da maneira que o homem pensa. Aleluia. Esse negócio de levar 2 anos é doutrina de homem, é preceito de igreja, mas a doutrina da Bíblia é: quem crê e foi batizado será.
batizado? Quem está salvo? Então que nesta noite, entenda que batismo não é banho. Amém, irmãos? Batismo não é banho. É símbolo sagrado. Batismo é morte. Eu já morri. E outra, eu declaro para todos vós que está aqui, ó. Quem me conheceu lá fora sabe. Aleluia. Eu parecia um pai de chiqueiro. Eu vou contar. Eu parecia um pai de chiqueiro. Como assim, Trevaldo? Era. Eu tinha mais ou menos 6 correntes no pescoço. 6. Além de uma delas era de bolsa. Já entendeu o mistério, né? Uma delas era de bolsa, porque minha mãe usava aquela bolsa, né? E tinha aquela corrente, tirava e... Aleluia! O diabo botava na minha mente, usa a boneca da Nike. Botava e olha que eu era medroso. Botava o boneco da Nike e ficava lá, ó o que o diabo faz com o homem, viu? Hoje eu tenho 22, eu era novo. Eu tinha mais ou menos 16 para 15 anos. O diabo já estava trabalhando. Quem me conheceu sabe, ela sabe quem era. Ficava ali na minha rua, botava um chapéu da Nike de cor verde cana para brilhar. Botava na lata. Quando botava aqui, irmãos, 5 correntes no pescoço, parecendo um pai de chiqueiro. Imagina eu, um neguinho de chapéu, cheio de corrente, que via de longe, não entrava no beco, com medo. Eu ficava assim abaixado, ó. Aleluia. E outra, todas as vezes que a PM me via, pode parar este vagabundo, eu não devia nada, pode parar, e me parava. Me via no sítio, pode parar, e me parava. Aleluia. Teve uma vez que eu estava sentado com o celular todo quebrado na mão. Aleluia. Ela desce no beco de XRE 4 policial. Quando desce, bota a mão na cabeça, vagabundo. Aleluia. Eu falei, pra calma, doutor, não devo nada não. Aleluia. E eu não sabendo que o diabo estava trabalhando para me envergonhar. Aleluia. Eu já ouvi muitas mães dizendo para os seus filhos, eu não quero tu andando com gel, eu não quero tu andando com ele, porque ele vai fazer você se perder. Aleluia. E eu me senti um jovem solitário. Tinha gente que tinha medo de mim do nada. Falava comigo com medo. Aí eu fui perceber, aleluia, que o diabo estava me envergonhando. Mas, obrigado. Mas teve um dia que 2019. Vai ter gente que vai dizer, ele vai contar de novo. Vou! Aceitei Jesus, aleluia, me converti, Jesus me visitou. Eu ainda estava dançando La Fúria. Eu estava ainda dançando lambaçaia. Eu gostava desse negócio. Fazia esse negócio. Gostava. Micael me conhecia, ele sabe quem eu era. Aleluia. Mas quando ela disse, tu só sai daqui batizado, rapaz, aquele dia morreu. Aleluia. Quando o varão me deu um abraço, igreja, aleluia, a minha forma de pensar mudou. Igreja, o negócio que eu não esqueço. Ela disse assim, ó, pra mim, ó. Já encerrei aqui. Ela disse assim, ó. Agora, Deus te diz assim, ó, manda você. Deus te diz assim, ó. Tu vai entrar naquela rua marchando com a espada na mão. Oh, glória. Igreja. Quando eu saí dessa aqui, ó, dessa porta aí, cheguei na porta da rua da minha casa. O varão me pegou na rua. Desci da esquina até em casa, marchando. Aí eu ouvi o povo dizer, ih, diabo ficou doido. Aí eu pode dizer que eu estou doido, mas eu estou marchando na presença dele. O varão me levou lá para a praça. Chegou lá na praça, o varão me pegou, oh, glória. Eu era não, decidi, eu gostava de marchar. Comecei a marchar. Minha mãe, rapaz, vai me dar um tapa na minha cara, eu marchando. Aleluia. O varão bradou na minha boca dizendo, deixe meu filho marchar porque eu estou cortando o laço. Aleluia. E
olha que Deus contou mesmo. Deus mostrou para ela a visão de braço cortado, perna cortada. E para finalizar, Andrevaldo foi alvejado com 3 tiros. Me perdoe, gente. Foi alvejado com 3. Um no ombro de raspão, outro no dedo, outro na barriga aqui de raspão. Pegou nas minhas costas e sai lá. Oh, glória. Obrigado, Nazareno. Então, irmão, Deus tem promessa na vida de cada um de vós. Amém? Não desista da caminhada. Eu sou o que mais tem mais de não sei quantos motivos para servir a Jesus, viu? Eu era o pior daqui. Era o pior. Fala que nem Paulo, eu era o pior. Eu era o pior. Tinha gente, eu não era maconheiro, mas tinha gente que olhava para mim dizendo: esse rapaz é maconheiro porque o berço dele é preto. Eu levava fama de traficante sem ser traficante. Eu levava fama de maconheiro sem fumar maconha. Para você ver. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, ore por mim, continue orando por mim, porque a jornada não foi muito fácil. Vem, se levante glorificando o nome dele. E nessa noite eu quero ser profeta para você.